Quero fazer uma alerta para pais que estarão sob pressão por escolas, ou condomínios, ou grupos de amigos, para deixar seus filhos participarem de uma festa de Halloween. Halloween, também conhecido como Dias das Bruxas, ou a Véspera de Todos os Santos, é uma festa que tem sua origem e ainda sua prática na Irlanda. É um dia onde os druidas, ou seja, os feiticeiros satanistas de Irlanda, Gales, as terras nórdicas, consideram o dia 31 de outubro o dia no qual o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais fino, é mais transparente, há mais trânsito, intercâmbio entre o espiritual e o natural. Para as pessoas que se acham iluminadas e acham que tudo isso é uma grande bobagem, eu não tenho o que lhe dizer, né? Eu quero falar com pais que primeiramente são cristãos e se preocupam com o futuro dos seus filhos, com o bem-estar dos seus filhos. A participação de coisas que transitam pelo simbólico geralmente funcionam como uma espécie de janela para certas atividades, certas realidades e, eventualmente, certas lealdades e envolvimentos mais profundos. E nós temos que entender que não é histerismo, não é superstição, evitar este tipo de coisa. Você não mandaria a sua filha para uma festa vestida de prostituta, né? Propositadamente, se bem que muitas se vestem como prostitutas hoje em dia, mas você não faria assim, você não faria uma... Por quê? Porque você não quer que ela faça de conta que seja uma prostituta. Você não mandaria seu filho para uma festa disfarçado, assim, fantasiado de traficante, assim, com um fuzil na mão, digamos. Por quê? Porque você não quer que ele participe dessa vida. Se você for um pai cristão que realmente deseja o melhor para o seu filho, você não faria uma coisa dessas. Agora, quando falamos de bruxas, quando falamos de espíritos, trânsito entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, há lugares em que essas coisas são cultivadas e se realizam obras pesadas. Na Irlanda, entre os druidas, no Halloween, há uma prática entre os feiticeiros de raptarem crianças e oferecerem essas crianças como sacrifício humano para os espíritos do mundo inferior. Então, participar de uma festa dessas, um faz de conta das pessoas dizem, só faz de conta, só faz de conta. Nós temos que entender que os nossos filhos são, acima de tudo, impressionáveis. E que as brincadeiras que elas fazem, muitas vezes, são difíceis de distinguir entre a realidade e o que é fantasioso. Eu me lembro quando eu queria ser National Kid, muitos anos atrás, e eu me machuquei muito, porque eu pulei de cima do armário do meu quarto, em cima da cama, e eu não acertei a cama, e eu me machuquei muito, numa tentativa de voar, porque eu acreditava que eu poderia voar como National Kid. Criança, coisa bobagem, mas quando a criança começa a se fantasiar de bruxa ou de bruxo, né, nós temos que entender que isso é uma brincadeira, entre aspas, que abre portas para certas coisas. Assim como esses cantores pop estão cada vez mais lançando mão de rituais satânicos nos seus shows. Haja vista aquela loura que... nem me lembro... sei lá, me lembro dela. Ela fez um show agora há pouco tempo. Não é Madonna, é outra. Madonna também fez. Mas Madonna é mais velha. Essa é uma loura mais novinha que fez literalmente um ritual satânico no meio do show, onde havia inúmeras meninas pré-adolescentes aos gritos, aos berros. Qual é o nome dela? Esqueci, não importa. Mas deixar que seus filhos participem disto é, no mínimo, irresponsabilidade. Agora estou falando com pais cristãos que acreditam no mundo espiritual,
acreditam no poder do bem e do mal, acreditam que o mundo espiritual não é um lugar neutro, onde existe mágica boa, mágica ruim. Nós temos que entender o quanto os nossos filhos estão sendo bombardeados por todo tipo de provocação para explorarem o seu lado bruxo, seu lado bruxa, para explorarem o trânsito entre o mundo natural e o mundo espiritual, a cultivarem os seus poderes, a desenvolverem os seus poderes, entenderem que eles são especiais, são diferentes, porque eles têm poderes que os demais meros humanos não têm. Isso é uma campanha mundial para subverter uma geração. Mas é uma brincadeira, não é? Então, quando nossos filhos são chamados para uma brincadeira de bruxas, eu quero lhes encorajar a terem um pouquinho de fibra, um tutano aí, um pouquinho de pulso, para não ceder às pressões sociais de uma sociedade que acha que tudo isso é uma grande brincadeira, porque não é uma grande brincadeira. Tenha fibra e tenha coragem de dizer para os filhos não e explicar por quê. Aliás, você não deveria entregar seus filhos simplesmente à escola para ensinar-lhes tudo sobre o bem e o mal, porque na escola não estão ensinando nada. Você que tem que discipular, criar seus filhos no temor de Deus e ensiná-los que existe um bem, existe um mal. Nós temos que evitar o mal e nós temos que abraçar o bem, que afinal de contas é o caminho do verdadeiro cristão. Aos pais um alerta e também uma chamada. Tenha fibra, aguenta aí, seja firme, mas seja pedagógico. Não simplesmente diga, filho, você não vai, porque eu falei e acabou. Não, explica que há todo mundo espiritual. Não quero assustar meus filhos. Não importa o que você quer ou não quer, já estão mergulhados através de programas de televisão, seriados, bruxinhas, bruxas, bruxos, mundo espiritual, lobisomens, vampiros, agora essas coisas tem beira muita fantasia, mas a fantasia acaba se apoderando da imaginação, e sem a imaginação, segundo C.S. Lewis, nós não podemos ter fé. Você não pode galgar uma carreira sem imaginar o que você quer ser quando crescer. Se você não estiver movido por um imaginário positivo, por um desejo de algo que você vislumbra, mas não existe ainda, ou seja, está alojado no seu imaginário, entenda por que o mundo está investindo tanto no imaginário negativo dos seus filhos. Porque eles querem criar nos seus filhos fome dessas coisas, querem que seus filhos vislumbrem isso como uma opção de vida. Vamos ter coragem, vamos... Esse é um vídeo diferente do que eu costumo fazer, mas é um alerta, porque 31 de outubro está quase aí. E você terá que tomar essa decisão muito em breve. Eu espero que você tome a decisão certa e tenha a responsabilidade nesse sentido e também o zelo e o amor pelo seu filho que ele merece, que ele precisa. Antes de ir, lembro a todos que a cada dia, cada um de nós que crê em Cristo Jesus tem Deus para glorificar, Cristo para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor, um corpo para glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar, o céu para alcançar, a eternidade para não perder de vista, mas tempo para remir, vizinhos para servir, um mundo para desfrutar, mas a criação para cuidar também, ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar, tentações para vencer, a morte para possivelmente sofrer, e em tudo isto, o amor de Deus para nos sustentar. Eu volto. Até a próxima. A paz.